O ano é 2021. Tudo que poderia ser pensado e esmiuçado sobre comportamento, fé, religião, política e muito mais já foi esmiuçado. Praticamente todos os assuntos que dizem respeito ao ser humano já está completamente saturado. Em meu tempo, é difícil ter alguma ideia revolucionária ou inovadora. Depois de Sócrates, Platão, Freud, enfim, não há muito o que dizer. Considero que a capacidade de pensar se alterna entre bênção e castigo. Em um mundo cada vez mais padronizado, alguns foram agraciados ou, depende do ponto de vista, castigados, com a mínima capacidade de pensar, e quando digo mínima é sem ironia mesmo. Em nosso tempo quase não temos mais o que pensar. Em plena pandemia mundial que assola todo o planeta, nossos cérebros foram metaforicamente substituídos pelo Google, e a ideia de espiritualidade está sucumbindo, prostrada às portas da revolução tecnológica. Tudo que conhecemos por fé foi tão explorado pela pseudo-religião ou pelas pseudo-religiões que também está à beira da falência. Os relacionamentos são descartáveis. Tudo é muito superficial. Talvez pareça drástico demais, mas, sinceramente, eu não sei qual tempo é pior. A intensidade dos tempos das guerras medievais, que muitos morriam orgulhosamente em prol da sua nação, das suas famílias, ou a frieza do nosso tempo, onde os afetos são frágeis, tão frágeis como um papel molhado. Isso me leva a pensar, que vida vale mais a pena? Uma vida intensa e curta ou uma vida longa e gélida? Aparentemente, nossa sociedade pós-moderna não tem tempo mais para as relações humanas. Seus smartphones têm 600 contatos, suas redes sociais passam de milhares de centenas de seguidores, mas no fim do dia, elas estão sozinhas. Observando tudo ao meu redor, cheguei a algumas conclusões. Nenhuma delas são cientificamente comprovadas, são apenas observações. Bom, talvez seja como aqueles cientistas que dizem que encontraram uma estrela a 30 mil anos-luz daqui. E aí eu penso, quem confere isso? Então, embora o censo mundial atual informe que há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, eu penso que nós, seres humanos, somos divididos em alguns poucos lotes de pessoas e que de forma genérica sempre reproduziremos ações semelhantes, equivalente a esses lotes que nós pertencemos. Pressuponho que essa minha observação tenha conexão com o tempo em que eu vivo, tempo esse que, com a padronização da sociedade, as situações traumáticas que as pessoas são submetidas também se padronizam. É óbvio que com algumas exceções. Logo, todos nós fomos expostos a traumas parecidos, e isso praticamente nos faz ser quem somos. Portanto, aparentemente esses lotes são definidos pelos traumas que sofremos principalmente na nossa infância, ou até mesmo na gestação. Penso que nossa personalidade é forjada principalmente pelos momentos traumáticos, mas não somente por traumas, mas também pela esperança, que é o que nos mantém vivos. A maioria de nós sempre alimenta alguma esperança. Infelizmente, há alguns que não conseguem mais alimentar essa esperança. Nesse caso, sobram apenas os traumas, fantasmas, e quando isso acontece, o papel molhado se rompe e a lâmpada se apaga. Mesmo reconhecendo que todos sofremos traumas e que possivelmente teremos que lidar com isso durante toda a nossa vida, o que nos faz continuar é a esperança, tão fundamental para a vida quanto o oxigênio. Não vivemos sem oxigênio e não vivemos sem esperança. Considerando meus pensamentos sobre esse assunto, o ideal é que entendêssemos os nossos semelhantes, e assim tantos casamentos não seriam desfeitos, filhos voltariam a falar com seus pais, e muitas pontes seriam reconstruídas. Isso seria o ideal. Mas o fato
é que estamos muito longe do ideal. Somos extremamente emocionais e, mesmo conhecendo vários métodos de convivência, ainda tropeçamos em coisas simples. Acredito que, por conta da extrema dificuldade que temos de lidar com as nossas emoções, afinal de contas, não somos robôs. Somos seres dotados de sentimentos, ressentimentos, traumas, mas acima de tudo, esperança. Se de alguma forma esse vídeo foi relevante para você, considere inscrever-se no canal. Obrigado por assistir e tente pensar.